uma série britânica, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, são só 6 episódios, chama Years and Years. E é uma série muito angustiante, porque assim, é uma distopia muito real, que começa em 2019 com o nascimento de um bebê e o acompanha pelos 20 anos subsequentes, 20 anos subsequentes, em uma família formada por uma avó e 4 netos. Então é muito interessante acompanhar a importância daquela avó, e é um fenômeno que a gente hoje a gente precisa fortalecer essa voz e essa ancestralidade, porque a gente está vivendo um momento muito disruptivo. Então a gente já se fala em pós-humanidade, né? A gente fala em valores que não são mais valores humanos, quer dizer, inteligência artificial, transhumanização, isso não mais como ficção científica, pós-democracia, pós-verdade. E as referências de humanidade estão muito consolidadas na voz dessas pessoas que chegam hoje à velhice. E tem sido muito necessário, as pessoas não estão tendo direito de envelhecer, porque a gente está falando de cuidar do planeta, que tem a Greta cuidando do planeta com 16 anos, mas essa geração que está envelhecendo não está tendo direito de envelhecer no ócio, porque está precisando cuidar desses valores. Então, as vozes hoje mais importantes na afirmação da humanidade, da liberdade, da dignidade, têm sido vozes de uma geração que envelhece. Então, quando a gente vê que, assim, quando você faz uma pergunta, e isso aparece em quase toda pesquisa, quando você pede uma referência de uma mulher no Brasil, e a Fernanda Montenegro aparece como top de linha, porque todo mundo lembra dela espontaneamente, e você vê um diretor da Funarte desqualificando a Fernanda Montenegro em rede, como se fosse banal ser grosseiro, ser asqueroso, e como se fosse possível lidar com uma relação interpessoal dessa forma, especialmente num lugar em que uma autoridade exerce o comando. Ele não está falando ali como um moleque de esquina, ele está falando como uma pessoa que exerce uma função pública e usando uma rede para desqualificar um patrimônio que é a Fernanda Montenegro. A gente tem um pouco a dimensão da importância da voz de quem envelhece nesse momento, porque parece que uma geração que nasce sem essas referências e que cresce sem essas referências se julga no direito de fazer o que tem feito, especialmente nas redes, que é uma outra linguagem, é um outro contexto, e é uma linguagem que a gente nem foi alfabetizado nela, a gente não sabe nem como responder, porque você só consegue responder aprofundando o confronto e aprofundando a violência e o ódio. Então, essa voz de quem envelhece, que cresceu numa rede valorativa humana, é uma voz muito importante para a preservação da nossa liberdade, né, da democracia, para o nosso Estado de Direito e para a nossa sobrevivência lúcida e digna. Né? Sabe da tribo, né? Mas eu ia fazer uma pergunta curiosa, se você não quiser, eu não respondo não. Então, umas 4 vezes a Alemanha. Uma nostalgia muito grande. O que aconteceu com você? Respondeu, não respondeu. Não, aconteceu. Eu fui lá para dar umas palestras e aproveitei para fazer minha pesquisa. E eu realmente mudei bastante na Alemanha. Primeiro porque eu gostei muito do jeito das alemãs e gostei mais das alemãs, porque elas são muito, primeira coisa que elas são muito diretas, né? Então, agora eu quero dormir, então todo mundo vai embora, porque amanhã eu acordo cedo, ou então eu cozinhei, você lava a louça, é uma coisa muito direta. Eu gostava muito, que não tem esse jeitinho brasileiro aqui, uma mulher que não quer transar, meu amor, estou com dor de cabeça, estou com TPM, ele sabe, ela não, uma coisa tão simples, até assustadora para uma brasileira. Eu gostava muito do jeito de cumprimentar, né, porque era olhando muito no olho e apertando forte a mão, nada do beijinho, daquela coisa.
E Por gostava isso que tem muito. tanto alemão procurando brasileiro. Muito! Mas eu tenho um capítulo de um livro que é sobre isso, porque elas são muito diretas. E eu gostava muito das conversas. E também, no meio acadêmico, uma coisa maravilhosa é que não era nada pessoalizado. Ninguém ficava te agradando, como você é linda, como você falou bem. Não, era um debate sobre o tema, uma coisa muito profunda. Eu senti uma coisa que é muito difícil de ter, né? Mas eu mudei também, porque lá é muito difícil você fazer todos os rituais de beleza que uma brasileira faz. Porque não tem cabeleireiro, não tem salão de beleza, então você queria fazer uma unha, eu não faço mais unha, você queria fazer uma unha, né? Você anda quilômetros e não acha. Queria fazer o cabelo, a pessoa vai lá e pega, te dá o secador, seca. Quer dizer, tem todo um jeito de ser alemã que eu gostava, mas principalmente eu senti que as alemãs têm um poder objetivo e um poder subjetivo, que eu não sinto ainda hoje nas brasileiras. Nós temos um poder objetivo, mas subjetivamente tem meninas, eu tenho alunas de doutorado que 30 anos falam, ai, não tenho namorado, como que eu vou ter filho, se eu não vou casar, como é que vai ser? Uma miséria subjetiva, uma insegurança. Quer dizer, ela não está nem ligando para o doutorado porque ela não tem, não tenho marido, não tenho filho, como é que vai ser? E isso me mexeu muito. Eu não tenho nada de alemã, mas eu admiro essa possibilidade de você ser interiormente realmente poderosa, não só exteriormente, né? Você não acha que a economia, o desenvolvimento do país econômico mesmo tem uma influência? Eu acho que foi nas guerras, né? Porque as mulheres realmente tiveram que ser tudo. Elas tinham que resolver tudo. Elas tomavam conta de tudo. Elas tinham que fazer serem mecânicas, tinham que fazer tudo. Então acho que isso, e também a religião, que é uma coisa que é completamente diferente de uma religião protestante, do conceito de família, né? de responsabilidade individual. E é impressionante, porque para mim era assustador o jeito direto de ser. E eu senti, não sei se você também sente, eu senti que os homens tinham um pouco de medo delas. Por isso também que eles casam com brasileira, né? Porque eles têm um pouco de medo, porque eles são muito mais dependentes delas, né? Precisam muito mais delas. Então tem um mercado de casamento, não só de alemão, de espanhol também, que encontra na brasileira tudo que a alemã e a espanhola não quer mais fazer. Quer casar, ter filho, ter família, né? Cuidar da casa, aquele vidinho toda, ser delicada, ser gentil, ser tudo. Então, eles adoram as brasileiras. A brasileira eu escrevi sobre isso, porque realmente a alemã não quer mais esse papel, há muito tempo não quer esse papel que as Você fala que hoje você não está vendo essa liberdade nas mulheres mais jovens. Eu acho que tem também um lado no movimento negro de uma afirmação de umas mulheres mais fortes. Isso eu aprendi com Elô, que elas estão cada vez mais, que também elas não eram contempladas na questão do feminismo, né? Feminismo com diversas vertentes, as negras não participavam disso, era um movimento basicamente branco. Mas que hoje tem uma geração nova de negras que estão se apoderando muito dessa questão do corpo, da liberdade. Eu tenho visto esse movimento de uma forma diferente da Lilian. Eu tenho visto assim com muita potência esse movimento de liberdade das meninas, principalmente dessa quarta onda do feminismo que aparece aí. E muito importante, inclusive, para o feminismo pretérito. Porque é uma geração que tem coragem de denunciar o que nunca foi denunciado. Sim. Tem coragem de falar da violência, tem coragem de expor a desigualdade, de falar de assédio.
Então, eu sou de uma geração que o feminismo não foi um movimento. Eu nasci em 64 e a minha geração cresceu durante o período da ditadura. Então, a questão ali era de sobrevivência, não era uma questão de gênero. E as esquerdas nunca trataram o feminismo como deveriam ter tratado. Então, o feminismo nunca foi uma pauta política, era uma pauta muito mais identitária do que política. Com a queda do Muro de Berlim e com o fim da dicotomia e do mundo partido em dois, o que era ideológico, que foi apropriado pela economia, quer dizer, o mundo hoje é neoliberal e é homogêneo, então não adianta, quando eu acho até engraçado quando eu vejo essas bandeiras de comunismo, capitalismo, como se tivesse grupos em guerra, acabou, a gente perdeu, quer dizer, quem era socialista perdeu. O mundo hoje é neoliberal, ponto, é globalizado, e o problema é grana, circula dinheiro, esse é o espaço da economia que antes era o espaço da política. O espaço da política foi ocupado por questões que eram questões privadas, a vida íntima, identidade, essa pauta de gênero, essa pauta de liberdade, subjetividade, questões religiosas, o veganismo, isso passa a ser político, porque não tem mais espaço político para discutir grandes ideologias. Sim. E passa a ser política de uma forma muito plural. E foge dessa dicotomia dos dois lados, porque é muito mais múltiplo do que isso. Então, a compreensão disso, para mim, tem sido um aprendizado. E eu tenho aprendido muito com essa garotada que tem chegado, e eu olho assim com muita admiração. Eu acho que em alguns casos, como em muitos casos de uma geração que, em grande parte das vezes, é formada por rede social, é raso. É raso, é muito opinativo, mas existe um movimento teórico, existe um movimento muito consistente, especialmente nos espaços das universidades e nas comunidades. Esse movimento é muito potente e eu tenho visto com muita esperança isso, porque eu acho que esse é o caminho. Quer dizer, a gente tem se desanimado com tantas coisas. E na rede eu já desisti de discutir, porque assim, a gente fala de um feminismo, são muitos feminismos. E muitos deles são ferozes e brigam sem parar. Então já aconteceu na rede, quando começa, especialmente nessa questão da narrativa, quem fala por quem fala, você não tem direito de falar. E aí, quando você conversa com quem está interessado nisso de uma forma consistente, quer conversar, é possível o diálogo. Senão, vira o espaço de novo da intolerância, que é o mesmo espaço das outras intolerâncias. E há algum tempo eu fui convidada para ir para um encontro eram pessoas que trabalhavam com mídia digital, foi um encontro muito grande, teve no Circo Voador. Então tinha umas tendas, várias tendas para discutir novas formas de comunicação, novas tecnologias. Foi logo no meio daqueles movimentos de 2013. E aí eu fui para uma tenda que era para discutir o feminismo. E tinham grupos lá que eram muito guerreiros, assim, que brigavam muito e eram muito agressivos na rede. Eu fui morrendo de medo. Eu falei, gente, uma juíza vai parar no Circo Voador, numa tenda para discutir feminismo. Essas pessoas são tão raivosas. O que eu vou falar? Que eles odeiam o juiz, eles querem matar querem matar juiz, querem matar político. E eu tô, bom, mas se me convidaram, eu vou. E aí fui, e a conversa foi maravilhosa, porque foi super afetiva, foi muito... E foi interessante eu perceber o quanto elas precisavam ouvir o que eu tinha para dizer, como referência, que eu acho que a gente precisa exercer esse papel nesse momento, e o quanto eu ganhei ouvindo as meninas, e no final eu falei para elas, olha, nunca mais eu quero encontrar vocês na rede, só ao vivo, olhando no olho, abraçando muito e beijando muito, porque foi ótima a conversa. Então, esse espaço do afeto, eu acho que é um espaço da comunicação hoje, que essa onda do feminismo sabe usar com muita competência. Também você é irresistível, né? Olha, mais alguma? A Mary fica na primeira fila para dizer assim, chega, já está demais, menos, né? Quando eu estou muito engraçadinho, então, o que você acha? Vocês podem não ter gostado, eu adorei. Eu, assim, essa conversa é interminável. É uma viagem sem volta. São várias viagens sem volta. Vários assuntos foram muito além.
Eu adorei, eu acho que eu falei demais, mas...